Fala pessoal, beleza? Em outros vídeos já cheguei a comentar essa questão de que o KM ele é um indicativo médio, né, pra gente ter uma noção, para facilitar. Mas o motor ele não usa a KM, ele usa o RPM. E a questão é simples. Quando você está parado, por exemplo, o seu motor ele está gastando combustível, o seu motor ele está degradando óleo, ele está tendo desgaste natural. Claro, ele vai estar tendo um desgaste menor porque ele vai estar sem carga, porque obviamente em termos de andar, entre aspas, ele vai estar andando menos porque ele vai estar numa rotação menor, né? Justamente a rotação é o que indica o trabalho do motor. Como eu já falei, o KM, né, a quilometragem indicada pelo painel, ela vem como um parâmetro médio para a gente usar isso para facilitar. Então as montadoras elas utilizam esse número de KM para facilitar a vida dos proprietários, dos técnicos, né, os mecânicos, as manutenções, né, as revisões ou verificações, substituição dos componentes. Porque obviamente também subentende-se que um veículo não vai ficar ligado e parado, né? E nesse caso, vale destacar o fato de eu estar falando de questões de motor, né? Porque, por exemplo, uma pastilha de freio, um pneu, essas coisas, mesmo com o motor ligado, se o veículo estiver parado, obviamente não vai ter um desgaste. Portanto, pessoal, tenta não se prender tanto, né, ser tão minucioso com essa questão de KM, porque dependendo do uso que você faça do seu veículo, a KM ela é muito relativa, como um exemplo que eu já usei em outro vídeo, de quem utiliza, por exemplo, somente na viagem. Então o cara anda sempre. Vamos dar números fictícios, tá, galera? Para ficar uma coisa mais simples de se entender. Então o cara só anda em viagem praticamente o tempo todo, 99% do KM dele. Então ele viaja lá 8.000 rotações o tempo inteiro. Então aquela moto, aquele veículo dele tem 80.000 quilômetros. Já o outro, ele tem um veículo igual com os mesmos 80.000 quilômetros, porém ele só roda na cidade e ele não passa de 3.000 quilômetros ou de 3.000 RPM. Então, descartando aí questões específicas de óleo, do motor e etc e tal, numa condição entre aspas ideal, perfeita, esse cara que só roda em rodovia, o motor dele vai ter muito mais desgaste. Por quê? Primeiro pelo esforço, mas como a gente está tratando aqui somente de KM, simplesmente porque o motor dele literalmente andou mais, muito mais, andou o dobro. Porque como eu já expliquei, a rotação é quem conta o trabalho do motor. Como o nome diz, são rotações por minuto. 3.000 rotações por minuto contra 8.000 rotações por minuto. Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer? Portanto, você tem que perceber as particularidades. Então vamos pensar numa situação também parecida. Um cara que só roda na cidade e outro também. Ambos rodam exatos 30 km por dia. Porém, a cidade do primeiro cara, ela é bem mais tranquila. Ele vai e volta para fazer esse trajeto em 50 minutos, por exemplo. Já o outro, devido ao problema no trânsito, semáforo da cidade dele, etc e tal, ele leva 3 horas para fazer esses mesmos 30 km. Então é óbvio que esse cara que leva mais tempo, o motor dele trabalha mais. E é simples. Mesmo o odômetro dele não contando aí essa quantidade de km a mais que ele faz, o motor tá lá girando. Se o motor tá rodando,
Tá tendo desgaste, tá tendo consumo, tá tendo degradação. E é por isso que eu bato nessa tecla. Cuidado ao usar somente quilometragem, tá? E não tentar olhar a coisa num contexto geral, total. Você pode ser induzido ao erro. Repetindo, né, e reforçando a informação. As manutenções, as indicações que são feitas por KM, elas são feitas pela facilidade para os proprietários conseguirem manter esses serviços em dia, né, e acompanhar esses serviços. E não porque isso é o ideal. O ideal seria fazer por hora, tá? Que é assim, inclusive, que se faz na maioria dos veículos de competição. Só que isso é muito mais trabalhoso, né? Isso aí é muito mais complexo de se fazer. Porque um velocímetro acoplado a um odômetro, praticamente todo veículo tem. Mas o equipamento para medir hora, para fazer contagem individual de hora, né? Até alguns carros mais sofisticados, por exemplo, tem. Ele vê quanto tempo lá o óleo de câmbio você diz que colocou no motor. Ele mede quantas horas o motor está em funcionamento. Vários veículos têm computador de bordo, você consegue acompanhar isso. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado para entender mais ou menos a posição aí que eu quis passar para vocês. Tranquilo? É isso aí. Valeu.